Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse lanche, Pai. Nós te pedimos, Senhor, continua, Pai, a falar aos nossos corações aqui nessa tarde. Flui, Espírito Santo, aqui neste lugar, Pai. Nós te rendemos graça, louvor e honra, Pai. Tu és digno de louvor, de glória, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Muito obrigada, Senhor, pelo despertar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Deus, continua a nos capacitar, a nos ungir, a nos preparar para essa obra, Pai amado. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ser instrumentos Teus, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus, nós te clamamos, Pai, que possamos ser instrumentos Teus para levar o Evangelho, que é o Teu poder, Deus, para a vida, Senhor, dos nossos pequenos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém. Põe aí, Lauro, só rapidinho, antes da Keila vir, o vídeo das crianças. Pode vir, Keila. O meu desenho de hoje representa o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Foi por amor. E o sangue derramado nos purifica de todo o pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Filho, por que Jesus morreu na cruz? Porque Adão e Eva pecaram e Senhor tinha que mandar o filho dele, que era Jesus, para morar com a gente aqui embaixo, aí para tirar o pecado da terra. Vocês estão a cor vermelha só porque Jesus morreu pelos nossos pecados, ele destruiu o plano dele. Ele morreu pela cruz, por nós. Gente, continuando falando sobre evangelização das crianças, falando sobre o programa, e a importância de a gente planejar esse programa. Às vezes é mais fácil a pessoa planejar o ano inteiro, fazer um planejamento anual, do que planejar uma hora com as crianças. Do que fazer esse planejamento do encontro com as crianças. Então é importante a gente falar dessas duas coisas hoje, tá? Do planejamento anual, que é a questão da série que você vai trabalhar com as crianças, quais são os principais assuntos que devem ser abordados com as crianças, e também essa questão do programa de 1 hora, de 1h30 com as crianças. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Acho que isso é bom. Pensando no planejamento anual, vamos imaginar que o ano tem 52 semanas, basicamente. E tirando assim férias, a semana do Natal, alguma coisa, você pode imaginar umas 50 semanas. Então, você pode pensar em fazer um planejamento de um ano. 50 encontros com as crianças. Mencionei aqui para vocês a questão do Super 5. Aí eu perguntei, quem é que conhece Super 5? Muitas pessoas falaram que não conhecem. E aí expliquei para vocês rapidamente que seria uma série de 5 semanas, 5 encontros com as crianças, onde você vai trabalhar uma cor por semana, uma ênfase apenas, né? E o que acontece? Não é que a mensagem vai ficar incompleta no amarelo, que você só vai falar de Deus. Não, naquele programa, a criança vai ter acesso a toda a mensagem da salvação. Só que a ênfase é o amarelo, entende? A ênfase é sobre Deus. Mas você vai falar todo o plano da salvação. Você vai falar sobre pecado, sobre Jesus, apropriação. Mas o centro ali, a ênfase, é a primeira verdade fundamental do Evangelho, que é falar sobre Deus.
Para a gente falar sobre Deus, para a criança entender um pouco sobre Deus, nós vamos falar os 3 principais atributos de Deus, que a gente chama de princípios, de atributos primários, que tem uns atributos secundários. E quais são os atributos primários de Deus? Criador, amor e santo. Porque desses 3 atributos primários derivam outros. Por exemplo, quando a gente fala que Deus é criador, já está subentendido que Deus é grande, que Deus é poderoso. Então, do atributo da criação se derivam outros atributos. Quando você fala que Deus é amor, do amor de Deus deriva a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, quando você fala que Deus é amor, já está subentendido outras coisas. Quando você fala da santidade de Deus, da santidade de Deus deriva a justiça de Deus. Deus é justo porque Ele não erra, porque Ele é santo. Então, é muita coisa, é muito bom quando você diz que Deus é criador, que Deus é amor e que Deus é santo. Então, isso é uma síntese boa para você falar sobre Deus. E algo que explica muito bem sobre Deus é falar sobre o céu, porque o céu representa, significa a presença total de Deus, com a ausência de pecado. Porque aqui no mundo a gente sente a presença de Deus, a gente tem a presença de Deus, mas aqui no mundo também tem a presença do pecado. Então a gente não conhece Deus totalmente aqui neste mundo, ninguém conhece a Deus totalmente. Então a gente não está preparado para ver essa glória toda de Deus, essa presença toda de Deus. Nós não estamos preparados. Se a gente vê a glória total de Deus, a gente morre, a gente não aguenta, né? A gente não está preparado aqui na terra para ver toda a glória de Deus. Então, céu significa a presença total de Deus, a glória total de Deus, 100%, a presença de Deus com a ausência do pecado. Então, a gente fala do céu, o lugar onde Deus está, e que Deus está preparando um lugar para nós. Essa glória toda está reservada para nós conhecermos a Deus totalmente como Ele é. Então, no dia do amarelo, você tem a mensagem bíblica que você vai trazer para as crianças nesse dia do amarelo. É bom que a equipe toda esteja de amarelo, que você encha de bolas, bexigas amarelas. Quanto mais objeto amarelo você tiver, para uma decoração do ambiente, aquilo que a gente falou que é importante também, né? Quando a criança vê que tem uma preparação do ambiente, até o comportamento dela muda, porque ela vê que vai acontecer alguma coisa. E a mensagem bíblica, o pregador da mensagem bíblica, quem vai trazer a lição bíblica, pode segurar um cartaz assim próximo, aqui ao seu peito, ao seu rosto, que enquanto você fala, a criança também está vendo a figura. E se você estiver num ambiente muito grande, você pode projetar essa mesma imagem que projetar lá, a criança vê aqui e vê lá também se você estiver num ambiente muito grande. Mas se você estiver numa sala pequena, não tem necessidade, você só usa aqui mesmo, tá? E aqui do lado aqui tem a cor que a gente está trabalhando. Tá vendo aqui a pontinha amarela? Então, a gente fala o que não vai entrar no céu, o que nós encontramos lá no céu, e você vai contando a lição bíblica, tá? Termina aqui na ascensão de Jesus, quando os 2 anjos aparecem e falam que Jesus vai voltar. Aí você tem o segundo dia lá, o segundo domingo, a cor preta, a equipe de preto, as bexigas pretas, e você vai contar como que o pecado entrou no mundo. Então, a narrativa aqui é o Gênesis capítulo 2, do versículo 7 até o capítulo 3, 24. Aqui é a hora da lição bíblica. Isso aqui dura 15, 20 minutos para essa hora da história. Não apenas a contação da história, mas usando a história para apresentar verdades eternas, verdades que são fundamentais. São as mesmas verdades que você usaria apresentando um livro sem palavras simples. Esse aqui só de cores. Esse que está aqui na minha mão se chama livro sem palavras visualizado, porque ele tem as figuras, ele tem os visuais, né? Mas a gente também está trabalhando as cores. Aqui é a parte do preto, que a criança entende como que o pecado entrou no mundo. Esse material que está na mão é um material muito completo. Aqui tem todo o esboço do professor, tem as sugestões para você introduzir, para você captar o interesse das crianças. Por exemplo, aqui nessa história de Adão e Eva no jardim, eu gosto de usar como introdução. Eu pergunto para as crianças se elas gostam de futebol, a maioria gosta. E eu pergunto para as crianças se elas conhecem as regras, quem já jogou, os meninos sempre começam a falar. Eu falo que tem um juiz no jogo e que o juiz pode dar uma falta se você desrespeitar uma regra, e pode ter falta que é meio que grave, ele pode dar para você um cartão
amarelo, que significa uma advertência. E se você cometer uma falta muito grave, você pode ganhar um cartão. E isso significa que você está expulso do jogo. E na lição de hoje, 2 pessoas foram expulsas do jardim porque não obedeceram às regras. Adão e Eva viviam num jardim perfeito. Imagina um jardim lindo, perfeito, maravilhoso. Flores que você nunca viu estavam lá nesse jardim. Frutas que você não conhece tinha nesse jardim. Um rio que ninguém nunca pisou naquele rio, ninguém nunca cuspiu naquele rio. Eram águas puras, era um lugar... Aí você começa a narrar o que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz que Deus plantou um jardim lá no Oriente, na região do Éden, que tinha rios para cá, rios para lá, e não sei o quê. Você vai narrando aquilo, você estudou, aqui tem um esboço. E você, é só para te mostrar que existe uma introdução para você captar o interesse da criança e entrar na história bíblica. A gente não deve começar a história falando, criança, agora é a hora da história, preste atenção. Não é isso. Nem dizer, crianças, hoje a história é do Adão e da Eva. Aí eles vão falar, tia, eu já sei. Porque as crianças, elas já conhecem as histórias da Bíblia. Elas têm as Bíblias, gente. Tem Bíblia da garotada, Bíblia da meninada, Bíblia da criança, Bíblia do menino, Bíblia da menina, Bíblia do bebê, Bíblia do neném, Bíblia da... Elas têm essas Bíblias todas. E os pais até que contam as histórias. Elas não sabem as aplicações, elas não, às vezes não sabem como relacionar. Os pais, os professores não sabem como relacionar as histórias da Bíblia com a vida da criança. É isso que a gente tem que fazer. Usar essa história que elas já conhecem para tornar mais prático para elas. Isso é aplicação. Quando você faz a relação da história com a vida da pessoa, isso é aplicação. Então, a gente precisa aprender a fazer as aplicações corretas. Isso precisa fazer um curso realmente para aprender isso, tá? As técnicas de contar história, de como preparar sermão para crianças. Aí, no dia do vermelho, tá? Porque tem o dia do amarelo, o dia do vermelho, dia do preto, dia do vermelho. No dia do vermelho, a gente vai falar sobre Jesus, a pessoa e a obra de Cristo. Então, começa aqui com a anunciação do nascimento de Jesus. Aí a gente conta alguns milagres que Jesus fez, até a crucificação, a ressurreição. Depois do dia vermelho, você no outro dia vai trabalhar a cor branca. Aqui está a lição da cor branca. Aqui é Jesus depois de ter ressuscitado. Ele aparece no caminho de Emaús para os discípulos. Os discípulos não reconheceram que era Jesus. E depois, ali na hora da mesa, eles reconheceram, né, que era Jesus. E aqui a gente fala para as crianças a importância de crer para ver. Porque Tomé, ele quis ver para crer. Então, Tomé falou, eu não vou acreditar se eu não ver. Eu quero ver a mão de Jesus. Aí, Jesus foi lá e mostrou para ele, não foi? Então, aqui no Dia do Branco, a gente fala da importância da fé. O que é fé? E esse Dia do Branco, muitas crianças recebem Jesus aqui. Mas o Super 5 é tão eficiente, é tão bom que crianças recebem Jesus no Dia do Amarelo. Se ela não receber Jesus no amarelo, ela recebe no preto. Do branco, ela não passa, gente. E aí é muito lindo, aqui é a ascensão de Jesus de novo. Ela vai aprendendo muitas verdades importantes no Dia do Branco. E aí chegou o último dia do Super 5. Você já trabalhou amarelo, preto, vermelho, branco. Aí vem o verde. No dia do verde, a equipe está toda de verde, bolas verdes, tudo. Você vai, na hora da lição bíblica, você vai contar a história de Timóteo. Um menino que desde criança ele aprendeu sobre Deus com a sua mãe, com a sua avó. Está lá registrado no livro de Atos. E Timóteo se encontrou com Paulo, foi discipulado. E Timóteo se tornou um pregador da palavra de Deus, um servo de Deus. E quando Paulo estava preso, ele escrevia cartas para Timóteo, cartas de ensino, ensinos muito importantes, que essas cartas que Essas recomendações de Paulo para Timóteo são tão importantes que elas servem para mim e para você. E você pode ler as cartas de Paulo para Timóteo. Quem é que gostaria de ler essas cartas?
estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus, tem as 2 cartas de Paulo para Timóteo. Você pode mostrar para as crianças as cartas de Paulo a Timóteo e gerar na criança esse interesse pela Bíblia, fazer desafios para elas lerem a Bíblia. Eu, com 9 anos, meu pai era professor da EBD, das crianças, ele desafiou as crianças a lerem o livro de Salmos. E eu lembro que eu encarei aquele desafio. Eu, com 9 anos de idade, eu li todo o livro de Salmos. Isso gerou em mim um grande amor pela Bíblia, um grande reverência. Vale a pena desafiar as crianças, viu? E aqui a gente mostra para as crianças o que a gente faz para a gente crescer como Timóteo cresceu. Lendo a Bíblia, orando. Tem figuras aqui para te ajudar. Você pode falar de Jesus para outras pessoas, você pode fazer o que é certo, ajudar, tal. Aqui tem figuras, imagens que significam pecado, porque quando você tem criança pequena, abaixo de 6 anos, essas crianças precisam ver, elas não aprendem só ouvindo, elas precisam ouvir e ver. Quanto menor for a criança, mais sentidos você tem que usar, né? Essa é a metodologia apropriada para ensinar a criança pequena. Então, se você tiver crianças pequenas, você precisa mostrar as imagens para ela entender do que a gente está falando, a questão do pecado. Então, o que essas crianças estão fazendo aqui? Elas estão brigando. Então, uma criança falou, a bola é minha. Isso é egoísmo, quando você fala que é só seu e você não quer compartilhar. E essa menina aqui, a mãe disse que não podia pegar a uva, está no mercado, não pagou ainda a uva. Aí a mãe dela virou, ela foi lá e pegou a uva. Ela está desobedecendo e ela está fazendo uma coisa pensando que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Então, às vezes, a gente acha que ninguém está vendo aquilo de errado que a gente está fazendo. Que a mãe virou as costas, a mãe não está ali, a gente pode fazer. Então, essas imagens são importantes para crianças pequenas. E aqui tem também os versículos para memorizar, porque em cada dia a criança precisa memorizar um versículo. Então, no dia do amarelo, qual o versículo que a criança vai memorizar? João 3,16, que fala do grande amor de Deus por as pessoas do mundo inteiro. Elas memorizam isso daqui. Aqui no caderno, no livro, tem a maneira como você faz esse momento do versículo, que é muito importante, não deve ser feito de qualquer maneira, mas existe uma metodologia apropriada para ensinar um versículo, que a gente chama de metodologia IAEA. Fala comigo, IAEA. Não é IAEA. É IAEA. I de introdução. A de apresentação. E de explicação. A de aplicação. R de repetição. São 5 passos para você ensinar um versículo na hora do programa. Você vai fazer uma introdução. Você não vai chegar e vai dizer para as crianças, agora nós vamos memorizar um versículo. As crianças podem dizer assim, ai tia, eu não quero memorizar versículo. Então, você não deve ficar avisando para a criança, agora é a hora da história, agora é o versículo. Agora você faz uma introdução, que capta o interesse da criança e quando ela vê, ela já está memorizando o versículo. Amém? A história também, você não vai falar, agora é a hora da história. Nem você ia aguentar essa aula que você dá. Você tem que tornar mais atraente, como a gente colocou ali no organograma, né? Atraente. Seja atraente, vai planejando o que você vai fazer, tá? Então, para ensinar o João 3,16, você pode falar assim, crianças, me diga uma coisa que é muito grande, é uma coisa que é enorme, é muito grande. E serve para as pessoas do mundo inteiro. Alcança as pessoas do mundo inteiro. E ao mesmo tempo é pequena, porque entra no coração. É o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande que alcança as pessoas do mundo inteiro. Então, eu fiz aqui uma introdução. Eu não falei para a criança que agora a gente vai memorizar. Eu fiz perguntas, atraí a atenção dela para ela tentar responder o que eu estou perguntando. Aí eu vou e apresento o versículo de hoje. Antes de eu mostrar no visual, eu tenho que ler o versículo diretamente da Bíblia. Então, eu vou abrir na Bíblia. Eu vou dizer para a criança onde eu estou abrindo a Bíblia. Eu vou dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, eu estou lendo, isso aqui é o livro de João, fica no Novo Testamento, é o capítulo 3, que é o número grande, que fica aqui. E o número pequenininho é 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu trouxe aqui no visual para a gente ler junto. Então, isso é a apresentação, não está aí? I, introdução. A apresentação. Eu vou ler na Bíblia, vou mostrar o visual e vou ler com as crianças. Aí depois do A de apresentação vem o quê?
Quem anotou? E de explicação. Com o visual na mão, eu começo a explicar para as crianças esse versículo. Eu vou não só explicar palavras difíceis, mas explicar o conceito do versículo. Então, a criança está dizendo aqui, ó, porquê. Esse porquê não é uma pergunta, é um porquê de resposta, é um porquê que está junto. Tem um porquê separado e o porquê junto. O porquê que fica junto é um porquê de resposta. Então, porque Deus, quem é Deus? O nosso Criador, Ele amou só a mim? Só você? Só as crianças aqui de Brasília? Só as crianças do Brasil? Deus amou só as crianças? Deus amou o mundo. Esse mundo significam as pessoas que vivem no mundo. O mundo tem países, tem continentes, tem pessoas diferentes. Deus ama todas essas pessoas. As altas, grandes, as pequenas, as crianças, os adultos, os homens, as mulheres, todos são amados por Deus. Então, quando a gente fala assim, vai todo mundo, quer dizer, vão todas as pessoas. Então, o mundo significa as pessoas que vivem no mundo. Deus amou tanto, de uma tal maneira, de um jeito tão especial, que Ele fez algo incrível. Ele deu o único filho que Ele tinha. E o Filho de Deus se chama Jesus. Jesus é o único, perfeito Filho de Deus. E o Filho, Jesus, Ele deu a vida dEle, Ele deu o sangue dEle. Deus deu o seu Filho unigênito, quer dizer, o Filho único. Para quê? Para que as pessoas, todas as pessoas do mundo inteiro que crerem em Jesus, que crê nele, crer é acreditar de verdade, acreditar de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Essas pessoas que creem em Jesus, elas vão ter a vida eterna, é a vida com Deus lá no céu. Você, criança que já creu em Jesus, você saiba que você é amado por Deus, que você já crê, você já tem a vida eterna. E você que não crê em Jesus ainda, você precisa crer hoje, para você ter essa vida eterna aqui que nós estamos falando. Vamos repetir o versículo? Aí você vai repetir. Então, eu fiz aqui uma explicação. E depois da explicação, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma aplicação. Você viu aí no IAEA, que o A último é A de aplicação? O que significa aplicação? Eu tornar aquilo prático na vida da pessoa. A explicação é importante, mas se eu não fizer a aplicação, sabe o que acontece? Por exemplo, eu expliquei muito bem, a criança entendeu. Aí a criança vai falar assim, tá bom, tio, eu entendi o que você falou, mas o que isso tem a ver comigo? Então, depois de uma explicação, você tem que fazer uma aplicação. Você explica e você aplica. Então, eu expliquei e eu falei, você que já creu em Jesus, você é amado por Deus e você já tem a vida eterna. E você que não creu em Jesus, você precisa crer hoje, porque essa é a condição para você ter a vida eterna. Então, o que a criança tem a ver com isso? Isso que eu acabei de dizer. Na sua vida, você precisa crer. E você que já creu, você tem a vida eterna. Então, eu fiz a aplicação, depois de explicar. A aplicação ela é simples, ela é rápida, você pode demorar na explicação. Depois que você explica bem, você faz uma frase direta para a criança que já creu em Jesus e uma frase direta para quem não creu em Jesus. A gente nunca sabe quem creu e quem não creu, mas o seu discurso tem que ser sempre esse. Olha, tem pessoas aqui que já creram em Jesus, tem pessoas aqui que ainda não creram em Jesus. Aqui hoje no seminário, talvez, aqui tem pessoas que são salvas e tem pessoas que não são salvas. Eu sei quem são essas pessoas. Mas o meu discurso tem que ser, olha, quem não creu em Jesus precisa crer, porque a salvação é para os que creem. Então, quando a gente está ensinando as crianças, pregando, a gente tem que falar isso. Você não sabe quem creu, quem não creu, mas o seu discurso tem que ser. E quando você é um evangelista, então quando você deixa isso claro, o que vai acontecendo? As crianças vão crendo em Jesus. Elas vão se convertendo, porque a mensagem está sendo pregada, gente. E onde o evangelho é pregado, há conversão. Porque existe poder nessa palavra, nessa mensagem. Então, nós temos que crer nisso, que a mensagem é poderosa. E se a gente for fiel, então, a essa palavra, você vai ver crianças se transformando. Mas a gente tem que crer antes de ver. Primeiro, você precisa crer que a palavra é poderosa. E estudar essa palavra, porque você crê que ela é poderosa. Você mesmo já provou do poder dessa palavra na sua própria vida,
Nós somos beneficiados por essa palavra, então você, pela fé, você prega essa palavra para as crianças. E aí você vai ver. A primeira você tem que crer. Amém? Esse é o primeiro dia. No segundo dia, as crianças vão memorizar Romanos 3, 23. Porque aqui nesse dia a gente quer falar da segunda verdade fundamental do Evangelho. As crianças precisam saber a verdade sobre o pecado. Quando a gente quer resolver um problema, a gente tem que bater de frente com ele, gente. Não adianta jogar o problema para o fundo, debaixo do tapete, vamos deixar aqui. A gente tem que bater de frente com o problema. Então, não adianta ficar fingindo que criança não tem pecado, não adianta fingir que está tudo bem, que depois elas vão se converter. Não vamos fazer isso. Vamos bater de frente com a questão. Elas têm pecado e elas precisam saber. A Bíblia diz que todos pecaram. Eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer, mas o que a Bíblia diz é que todos pecaram. Não precisa me dizer o que você fez de errado, não quero saber. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Então, eu não preciso duvidar, ficar em dúvida e querer saber se a criança pecou ou não. É o que a Bíblia diz. Todos pecaram. Como que Deus vê um ser humano? É um pecador. Todo ser humano é pecador por ato e por natureza. E não importa o ato, a questão é a natureza. Não importa o que eu fiz ou o que eu deixou de fazer, a questão é que eu sou pecadora. Não importa se eu pequei menos, se eu pequei mais, eu sou pecadora. A natureza humana é pecador. Então, hoje nós estamos aqui na igreja, estamos aqui de boa vontade, estudando a Bíblia, nos capacitando, nos equipando para trabalhar melhor com crianças, mas nós estamos pecando. Como? Se a gente está aqui com a Bíblia na mão, estudando, a gente está pecando? Estamos pecando. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que são contrários aos pensamentos de Deus. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus estão muito longe dos nossos. A santidade de Deus é algo que a gente não consegue alcançar. Nós somos pecadores. E isso é importante, quem trabalha com criança entender. E sermos sensíveis ao pecado. Qualquer pecado, a gente tem que abandonar e odiar o pecado como Deus odeia. Então, esse dia é importante. No terceiro dia, no dia do vermelho, as crianças vão memorizar 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vocês viram no vídeo a criança falando, não foi? As crianças memorizam, gente. Tem pessoas que falam, ai, esse versículo é muito grande. Ai, tadinha das crianças, vai memorizar 1 Coríntios 15, 3 e 4, 2 versículos juntos. Gente, as crianças sabem cantar músicas inteiras, elas memorizam o nome dos dinossauros, o nome de não sei o quê. No islamismo, as crianças, filhos de muçulmanos, eles são obrigados a decorarem o Alcorão, o livro sagrado. Não vamos subestimar a capacidade das crianças, elas memorizam isso aqui, é uma benção. Então, pode ensinar para a criança o Salmo 23 inteiro. Pode ensinar para as crianças os 10 mandamentos, elas memorizam, elas são inteligentes. Todo ser humano é inteligente, criança pequena é inteligente. Criança com deficiência intelectual é inteligente. O ser humano é algo incrível que Deus criou para se relacionar com Ele. E além da questão cognitiva e intelectual, tem a questão espiritual, que todo ser humano precisa de Deus. Então, ensina o versículo para a criança memorizar. Estou falando aqui porque já vi, tá, gente? Não estou inventando, não. Já vi pessoas falando, esse versículo é muito grande. Como é que elas vão memorizar isso? Dá vontade de... Pede para sair. Aí depois do vermelho você vai trabalhar a página branca, a cor branca. E as crianças vão memorizar João 1,12, um versículo lindo da palavra de Deus que fala do novo nascimento. Da gente ser recebido como filho na família de Deus, nascer na família de Deus. Isso é um conceito muito bonito das verdades fundamentais do Evangelho, que as crianças entendem essa simplicidade do Evangelho. Uma verdade fundamental do Evangelho é a questão do castigo substitutivo de Jesus, dele ter tomado o nosso lugar na cruz. Isso é uma verdade principal no Evangelho, que a criança entende isso muito bem. Quando você fala para ela, já pensou? Você fazer a coisa errada e aí seu irmão falar que ele vai receber o castigo no seu lugar? Jesus fez isso para você.
Quem merecia o castigo era eu, era você, e Jesus tomou no seu lugar. A criança entende isso. Essa questão também de nascer na família dela, ela entende isso. E lá na igreja a gente fez algo que é interessante também, de repente vocês querem fazer. No dia que a criança recebia Jesus, a gente fez 4 documentos. Um era um adesivo que a criança saía, né? Eu recebi Jesus, hoje eu recebi Jesus. Então, era uma coisa para a criança perceber a importância disso, para os pais verem, né? Outra coisa, a gente fez a certidão de nascimento na família de Deus, como um novo nascimento. A gente fez uma carta para os pais. Não sei se eram 3 documentos, a gente fez para poder trabalhar mais a seriedade disso e trabalhar a equipe nessa motivação correta, de trabalhar o novo nascimento nas crianças. Então, a gente fez vários eventos desse tipo. Colocamos uma vez um cartaz, né? Seu filho tem dupla cidadania? Então, ele é cidadão da terra e cidadão do céu. E para explicar para os pais essas questões, que às vezes eles não estão prestando atenção nisso. E no dia do verde, nós vamos ensinar para as crianças, segundo a Pedro 3,18, elas vão memorizar o versículo também, usando metodologia IAEA, introdução, apresentação, explicação, aplicação, repetição. Tem várias formas de repetir o versículo, né, para tornar esse momento divertido. As crianças podem repetir o versículo várias vezes de maneiras divertidas. Diz a metodologia que a criança tem que repetir mais ou menos 7 vezes o versículo para ela memorizar. Claro que alguns versículos mais fáceis, na 5ª vez, você vê que a criança já sabe. Alguns versículos mais difíceis, você vai repetir 7 vezes, a criança ainda não memorizou, você faz 8. É uma média de 7 vezes. Então, o que você vai fazer? Na hora do planejamento da aula, você vai colocar no teu planejamento de que forma as crianças vão repetir 7 vezes, de maneira que seja divertido e atraente. Para você não ficar assim, mais uma vez, de novo. Vamos, criança. Lá no curso eu aprendi que são 7 vezes, então a gente vai fazer 7 vezes. Vai, mais. Não é isso. Você vai planejar, vai estar planejado qual é a forma que as crianças vão memorizar, repetir o versículo. Então, aí você pega a criatividade que tem no YouTube, tem um monte de coisa legal. Não sei quantos de vocês têm aqui, tem os cartões já para esse momento. Quem é que tem? Cartões para memorização do versículo. A gente usa, o Caio vai usar aqui amanhã com as crianças. Quem for daqui da igreja pode ir lá ver. Ele vai usar os cartões, um saquinho cheio de cartões, plastificado, e a criança pega ali a forma que vai repetir. Então, a criança pega de dentro do saco, ela lê, vamos repetir o versículo com a mão na cabeça. Todo mundo põe a mão na cabeça. Aí vem outra criança, pega, vamos repetir o versículo pulando. Todo mundo vai pulando, repetindo. Aí vem outra criança, vamos repetir o versículo abaixado. Todo mundo abaixa. Então, toda criança quer vir pegar o cartão. Então, elas vão repetindo várias vezes, brincando, se divertindo, enquanto elas estão memorizando a palavra de Deus. É sobre isso que nós estávamos falando, sobre tornar o programa atraente. Elas são crianças, então elas vão estar brincando. As crianças gostam de desafios, elas gostam de responder perguntas. Então, eu sempre gosto de, no final da aula ou do culto infantil, promover um jogo de perguntas. Porque esse jogo de perguntas, para a criança é uma brincadeira, ela participa, ela gosta de participar, de mostrar para a gente que ela sabe. Mas para a gente, professor, é mais um recurso didático que você está usando. Porque com o jogo de perguntas, você faz uma avaliação do seu trabalho. Se a criança entendeu, se ela pegou. Então, você avalia o seu trabalho antes de terminar, você faz um jogo de perguntas. Se as crianças responderem tudo certo, elas entenderam. E você avalia muita coisa ali no jogo de perguntas. Por exemplo, aquela criança que não para quieta. Você faz o jogo de perguntas, ela responde tudo certo. É aquilo que eu falei. Então, deixa ela, é assim mesmo, mas ela está ouvindo. Às vezes tem aquela criança que fica olhando para você, mas na hora de responder as perguntas, ela responde errado. Essa criança tem algum problema. Por que ela... Então, é muito bom para o professor esse jogo de perguntas. E também é uma última chance de você corrigir um conceito errado. Se a criança responder errado, dá tempo ainda de você corrigir a resposta certa antes dela ir embora. Se não fizer jogo de perguntas, você não sabe se entendeu, se aprendeu, o que você tem que revisar na próxima semana. Então, gente, jogo de perguntas é um componente importante do programa. Por causa disso, quando a gente monta uma série ou vai começar uma série nova, eu já penso quais são os nomes das 2 equipes, que vão ter sempre 2 equipes. Então, no Dirigidos por Deus, a gente escreveu essa série, né? Vale a pena você fazer essa programação com as crianças. Dirigidos por Deus.
É uma série de mensagens bíblicas, assim como o Super 5. Você pode fazer o Super 5, acabou o Super 5, faz o Dirigidos por Deus. Então, no Dirigidos por Deus, as crianças são divididas em 2 grupos, GPS e Wi-Fi. GPS significa a Bíblia, porque nos mostra o caminho. E o Wi-Fi significa oração, porque é a nossa conexão com Deus. E para a gente ser dirigido por Deus, a gente tem que ter Bíblia e oração. E quando a gente fala com as crianças sobre oração, é bom você ter um semáforo, um sinal de trânsito, né, que tem 3 cores ali, que significa alguma coisa. E você explica para as crianças as 3 formas que Deus responde a oração. Deus pode responder sim, não e espere. E lá na igreja um marceneiro fez para a gente o semáforo de madeira e com luz, tudo que acendia, o vermelho não, o amarelo. Então, o grupo Wi-Fi, o grupo da oração, o grupo da Bíblia. Então, assim, tornar o programa atraente para as crianças. E a gente fez uma decoração que ia durar o mês inteiro. No meio, assim, a rua, né, que serve decoração de carros. E as crianças gostam, se divertem enquanto aprendem a palavra de Deus. Então, aqui está a série de mensagens bíblicas, aqui está o jogo de perguntas, como faz, a importância do culto, do ajuntamento das crianças, o ministério de aconselhamento, que é você ouvir a criança, porque eu disse da importância da gente falar, né, e elas ouvirem. Mas esse ministério de aconselhamento é importante se levantar na igreja, porque quando a gente faz um ajuntamento de crianças, é bom que em cada banco tenha um adulto sentado para ajudar as crianças. Isso é o conselheiro que senta próximo às crianças, ele que leva no banheiro, ele vê se a criança está precisando de alguma coisa. O conselheiro ajuda a criança a fazer o que é certo durante a programação. O conselheiro atua no culto infantil como o Espírito Santo atua na nossa vida, nos ajudando a fazer o que é certo. Então, o conselheiro fica ali ajudando a criança a se comportar no culto. Então, o ministério de aconselhamento é um ministério importante no ministério infantil, que eu acredito nesse ministério de aconselhamento. Tem muito para a gente falar sobre isso, mas eu deixo o meu convite para vocês fazerem um curso online que a gente vai fazer em novembro sobre o ministério de aconselhamento. Vão ser 4 aulas sobre o aconselhamento no ministério infantil. A gente já fez também vídeos abertos que estão no meu canal do YouTube sobre essa questão do aconselhamento. Tem lá 4 vídeos, tá, abertos para você ver, para você implantar isso na sua igreja. E vai ter esse curso em novembro de 4 aulas fechadas para quem é aluno. É uma sugestão também. Sobre o Super 5, que a gente mostrou aqui, que o material é esse, né, de você fazer, esse livro também explica o porquê do Super 5 e como você pode aplicar isso na sua igreja. É interessante, então, ler, né, Super 5, Ganhe Crianças para Jesus, uma estratégia para ganhar crianças para Jesus. Eu acredito que você tem que fazer mais de um Super 5, você tem que fazer vários, um por ano, pelo menos, na igreja, porque o Super 5, fora a conversão das crianças, é o treinamento da equipe em relação ao plano da salvação. A equipe vai ficando mais habilidosa, mais eficiente em relação a essa visão evangelística, tá bom? E eu quero falar para vocês sobre o programa, os componentes de um programa. Pode colocar aquela imagem lá que tem o organograma, que a gente colocou o programa no meio, né? Vocês estão com esse papel aí? E eu comecei aqui dizendo para vocês que o líder de criança ele tem 2 habilidades básicas. Primeiro, ele é um evangelista. Você não vai sossegar enquanto você não conduziu suas crianças a Cristo, ao novo nascimento. Amém? E você tem essa dedicação na pregação do evangelho. Seja através da música, seja através de um versículo que a criança vai memorizar, seja na mensagem bíblica, no jogo de perguntas, no culto, na aula da IBD, a EBF, o congresso. A questão é conduzir crianças a Cristo, ao novo nascimento. Amém? Segunda habilidade do líder de criança, ele sabe planejar um bom programa. E para a gente planejar um bom programa, a gente tem que conhecer os componentes de um bom programa. E esse programa tem que ser escrito. Porque eu não posso trabalhar com uma equipe onde o roteiro do programa está só na minha cabeça. Você consegue ver o que está na minha cabeça? Eu preciso escrever para que a minha equipe veja o programa, amém? Então, o líder de criança sabe fazer um planejamento escrito, que as outras pessoas possam ver e compartilhar desse planejamento. Eu tinha uma líder comigo, lá a igreja era muito grande, tinha vários líderes comigo, né, para poder liderar um ministério com 1000 crianças. Aí tinha uma líder de um segmento, que ela nunca
fazer um planejamento, nunca me mostrava planejamento, tal, ela só gostava de festa, eu estava de olho nessa líder. Eu falei, você tem que me mostrar o planejamento. Você tem que mostrar o planejamento para os pessoal da sua equipe. E ela ficava me enrolando, igual ela enrolava as crianças. Aí um dia, eu falei para vocês que a minha paciência é curta, né? Vocês já sabiam, né, disso. Aí a minha paciência esgotou, eu falei, é hoje que você vai me dar o planejamento. Aí ela ficou assim, eu falei, me dá o planejamento. Você não falou que tem planejamento? Tenho. Aí eu falei, me dá o papel para eu ver. Ela está aqui, ó. Gente, não brinca comigo assim, não. Está aqui. Faz um tempinho isso, eu não lembro o que eu falei para ela, não. Ainda bem que eu não lembro, para não contar para vocês o que eu falei. Mas eu falei algo assim, eu não quero saber o que está dentro da sua cabeça. Sua cabeça é uma zona, uma bagunça. Eu quero um papel, organizar, passa limpo o que está na tua cabeça, que na sua cabeça tem um monte de besteira na sua cabeça, e tira só o programa e põe no papel para eu ver, porque eu não preciso ver tudo que está na tua cabeça. Eu só quero ver o planejamento no papel. Mas eu planejei, hoje eu trouxe bolo, eu trouxe doce. Eu falei, eu não estou falando de bolo, não estou falando de doce. Estou falando de um planejamento escrito. Escreve no papel o que vai acontecer hoje com as crianças. Você tem 1 hora com as crianças, o que vai fazer durante 1 hora? Irmãos, tem pessoas que sofrem, que têm ataque cardíaco, que não quer escrever. Senta aí, escreve, planeja. Esse encontro seu com as crianças, o que você vai falar? Olha que Deus vai abençoar esse momento seu. Às vezes você está ali fazendo algo, mas Deus vai abençoar esse momento. Deus vai falar com você. Ele vai te direcionar. Então, o planejamento tem que ser escrito. E aí, quais são os componentes de um bom programa? Boas-vindas, começo. Como que você vai começar? A gente falou isso, né? Você vai começar cantando uma música? Você vai dar as boas-vindas para as crianças, você vai se apresentar, ou elas já te conhecem. Você tem ali visitantes. Você vai ter um começo. Como que é o seu começo? Aí tem oração. A oração também é um componente do programa, porque a gente ora pelas crianças antes. A gente ensina as crianças a orar sobre oração, mas a gente também ora com elas. A gente ora por elas, ensina a orar, mas a gente ora com elas. Então, quando a gente ora com elas, faz parte do programa. Então, entra aqui, oração. Porque sabia que se você não colocar por escrito, pode ser que você esqueça? Que tem gente que fica 1h30 com as crianças numa sala de aula e não ora. Ah, Keila, você está falando coisa óbvia. É óbvio que a gente tem que orar, mas tem gente que não ora. Então, põe lá, oração, para você olhar e lembrar. Aí, depois da oração, você pode cantar mais alguns cânticos. Canta uns 3 cânticos que estejam relacionados com o ensino principal. Não coloca cânticos assim só porque você gosta, porque as crianças gostam desse, vou colocar esse. Mas existe na pedagogia algo que se chama ensino total, quando tudo tem a ver com tudo, quando tudo está relacionado. E é claro que os nossos alunos aprendem muito mais quando você tomou esse cuidado de relacionar tudo com tudo. Quando a criança começa a perceber a conexão de uma coisa com a outra, e no final ela entende o ensino total. É muito legal. Quando, por exemplo, você divide o nome das equipes, que está a ver com o tema, a criança vai entendendo. Você usa até o nome da equipe para a criança aprender algo. Tem um significado, o nome das equipes. Eu não gosto de colocar a equipe azul e equipe amarelo. Meninos e meninas. Equipe 1 e equipe 2. Você tem que colocar um nome que a criança vai aprender por trás daquele nome. Então, isso é ensino total. Você está relacionando, você está pegando tudo para ensinar as crianças um tema central. Eu gostava muito de participar. Eu participei muito de acampamento de criança na minha infância. E os acampamentos eram excelentes. Um sistema americano de conectar tudo com tudo. Tudo tinha um significado. O nome dos quartos tinha a ver. Não era nada assim aleatório, tudo estava relacionado com tudo. E como a gente aprendia ali, na fase da aprendizagem, a infância, as crianças vão aprender muito. Então, a gente já fez o tema Corajosos, que é a vida de Davi, durou 3 meses esse tema. A vida de Davi era muito comprida, são 12 lições, e a gente dividiu os 2 grupos, urso e leão.
E o Grupo Urso foi desafiado a fazer a bandeira do Grupo Urso, né? A gente deu cartolina, eles desenharam um urso, colocaram urso. E o Grupo Leão, a cartolina lá para eles fazerem a bandeira do Grupo Leão, eles desenharam o leão, colocaram leão. Aí a gente pendurou na parede, urso, leão. Gente, ficou tão legal, é tão bom esse desafio, porque competição para o adulto é um termo pejorativo. Competição não é legal. Mas para as crianças, competição é desafio. E as crianças amam desafios. Quando você fala assim, quem vai ganhar? Quem vai responder? Elas se sentem desafiadas, elas gostam de desafios porque elas estão crescendo, elas estão aprendendo. Então você tem que desafiar as crianças. Se você não desafiar as crianças, elas desafiam você. Então você já tem que vir para as crianças, olha, eu quero ver quem é que vai ganhar, Grupo Urso ou Leão. E eu fiz tanto isso, eu desafiei tantas crianças, que virou uma competição tão acirrada, que pegou nos pais esse negócio. E os pais, você é urso ou leão? E essa bandeira ia para lá, ia para cá, e durou 3 meses, né? Então ficou muito tempo. E aí, quando foi o último dia de encerramento desse tema, do Corajosos, Urso e Leão, eu falei, eu vou marcar esse culto lá no Maracanã, porque está demais essa competição aí. Tá todo mundo querendo saber quem ia ganhar, urso ou leão. Porque no domingo ganhava o urso, no outro domingo ganhava o leão. O urso e o leão era bem acirrado, né? E eu brincava com as crianças, falava que era grande final, né? Que vários grupos já tinham sido... como é que fala quando perde? Eliminados. Eu falei, vocês são os 2 melhores grupos. O urso e o leão são os 2 melhores. Estamos aqui para encerrar, porque vários grupos já foram eliminados. Eles, E as crianças gostam de brincar, gente. E a gente está fazendo culto também. Elas aprenderam através da vida de Davi. O que é ter um coração, o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. A vida de Davi é linda. Eram cultos evangelísticos de crescimento espiritual, com desafios para a prática. Toda semana as crianças recebiam um desafio para a prática. Então, a Bíblia nos dá todo esse material, todas essas possibilidades de trabalhar com as crianças, enquanto a gente cresce também. Né, de aprender detalhes da Bíblia que a gente não sabia. Como que a gente cresce estudando para ensinar as crianças. Então, vai ter mais 3 cânticos, você vai poder relacionar isso com o ensino principal, e você pode colocar aí, memorização do versículo. Sempre antes da memorização do versículo, você pode cantar um cântico que fala da importância da Bíblia, ou daquela verdade do versículo. Por exemplo, João 3,16. Se for esse versículo, tem um cântico de João 3,16 para cantar, não tem? Essa música que a gente cantou aqui, Para Eu Não Pecar Contra Ti. É uma música que você pode cantar sempre antes da memorização do versículo. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Aí você vai ensinar um versículo novo para as crianças memorizarem e guardarem no coração. Depois da memorização do versículo, você pode cantar, porque o cântico na programação com as crianças, ele não é no momento único, igual a gente faz no culto dos adultos, que canta bastante, né? Com a criança, a gente espalha os cânticos por todo o programa. Entre um componente e outro, você usa a canção para dar aquele link. E muitas canções, elas anunciam qual é o próximo componente. Por exemplo, você vai orar, canta antes um cântico de oração. Você vai ensinar um versículo, canta um cântico que fala da Bíblia. Vai ensinar a lição bíblica, canta um cântico antes que prepara para esse momento da mensagem da Bíblia. Vai fazer o período missionário, canta um cântico de missões antes do período missionário. E você vai intercalando as canções e isso torna o programa mais dinâmico. Então, vai ter a memorização do versículo, você vai cantar de novo, vai ter a mensagem bíblica. Depois da mensagem bíblica, que tem o apelo já aí, porque sempre tem a exposição do plano da salvação, você pode ter o período missionário. Esse período missionário, gente, olha bem aqui, são 10 minutinhos que você reserva no programa para transmitir visão missionária para as crianças. Isso é muito importante quando a gente trabalha com crianças, é transmitir visão missionária para elas. Porque se a gente não transmitir visão missionária para as crianças hoje, a gente corre o risco de não termos missionários amanhã. Como a gente já não está tendo missionários. Porque quem decide ser um missionário é uma criança. Então, se a gente não despertar hoje, a gente não vai ter mais missionários. Ok? Então, reserve 10 minutos do seu programa para transmitir visão missionária para as crianças. Você pode contar uma história missionária. A gente falou aqui sobre o Samuelito, falei para vocês? Não.
Essa história aqui é a sugestão para você usar no Super 5. Quando você estiver fazendo o Super 5, o programa das cores, você usa o Samuelito, que é uma história do México. Então, essas histórias, elas sempre vêm com mapa para você usar. É uma história verdadeira, tem no YouTube falando sobre isso aqui, é muito interessante. Muitas pessoas que trabalham com crianças conhecem, amam essa história, porque as crianças amam essa história. E, como eu falei para você, você pode dar uma pequena aula de geografia para as crianças, mostrar o México no mapa, ter ali um globo terrestre, ter ali um mapa, bandeira. É muito interessante. E as crianças vão ouvir a história em capítulos, tá? Essa é a sugestão para o Super 5, porque o Samuelito foi um menino que ele foi evangelizado através das cores. Ele foi evangelizado com o método das cores. Então, as crianças também estão trabalhando isso, elas se identificam, então, com a vida desse menino. É muito interessante, realmente, a história. Você vai contando assim. Todo mundo que conta a história do Samuelito tem uma experiência para contar, e a gente conta várias vezes essa história. Como tem a história do Samuelito, tem a história da Nilda da Argentina. Quando você terminar o Samuelito, você pode contar. O Samuelito é do México. Você pode contar a história da Nilda da Argentina. E essa história também fala sobre inclusão, porque a Nilda da Argentina ela tem uma deficiência. E a gente vai plantando no coração das crianças esse amor de Deus por todas as pessoas. Você mostra também a Argentina, faz uma pesquisa. E as crianças vão tendo esse senso de mundo que é muito importante, que todo cristão tem. Amém? Nós deveríamos ser, né, muito mais desenvolvidos que qualquer tipo de pessoas. Porque o cristão ele tem esse senso de mundo, ele conhece os países, as culturas. Amém? E a gente planta isso desde a infância. Então, tem várias histórias. Tem a história do Haiti, que é a Tifã, que você pode trabalhar com as crianças. Tem a história do Peru, tem a história de índio, tem a história da África, que é o Madugu. Tem várias histórias ali, depois vocês podem ver para conhecer melhor o material e enriquecer o seu programa com a história missionária. Tá? Esse livreto aqui, ó, Missões para Crianças, é muito interessante. Como atrair as crianças para gostar desse assunto, missões. Tá? Esse material que eu separei para mostrar para vocês, porque enquanto eu falo, a gente conversa assuntos importantes. Eu queria, antes de a gente terminar, que falta meia horinha, abrir assim para perguntas, não só perguntas, mas abrir, né, para você também falar um pouco do seu ministério, e perguntas também, porque a gente falou aqui o dia inteiro, deve ter alguma coisa que ficou assim meio que vago, você tem a oportunidade de levantar a mão e falar alguma coisa, ok? Esse material aqui é um material para trabalhar com bebês, berçário. Tem volume 1 e volume 2. Esse material aqui, volume 1 e 2, é um material que você adquire para o berçário e não precisa comprar outros materiais. Por quê? Quando você trabalha o volume 1, acabou o volume 1, você vai para o volume 2. Acabou o volume 2, o que você vai fazer? Volta para o volume 1. Acabou o volume 1, vai para o volume 2. Acabou o volume 2? Volta para o volume 1. Por quê? Os bebês crescem muito rápido. Meu filho está com 1 ano e 4 meses e 5 meses. Então, volume 1 e 2 é a fase até os 2 anos, daí depois ele vai para outra classe. Então, é esse material para sempre, para trabalhar com os berçários, porque eles vão sair dessa classe, eles vão para o maternal. Então, berçário é volume 1 e volume 2. Você resolveu o problema do berçário, pode implantar um ministério com bebês na sua igreja. Quem quiser, faça isso, que é uma bênção. Várias igrejas implantaram esse material e tem aqui sugestões de recursos visuais que podem ser feitos, e você atende à necessidade dos bebês com esse volume 1 e volume 2 desse material aqui. Nós falamos do Super 5, que ocupa 5 semanas no seu planejamento, mas você pode encerrar o Super 5 fazendo a festa da melancia, que seria a 6ª programação. Então, você já ocupou 6 semanas do seu calendário. O segredo da melancia é uma programação que você faz com as crianças, que tem o mesmo programa aí de abertura, oração, cânticos, versículo para memorizar, mensagem bíblica, período missionário. Gente, esqueci de falar aí, componentes do programa. Coloca aí, jogo de perguntas. Esqueceram? Depois de período missionário, você termina aí com jogo de perguntas. Esse programa que você escreveu aí dá para 1h30, gente. Então, não tem problema do culto dos adultos demorar, porque você tem muita coisa aí para fazer com as crianças. E é bom que os pais venham buscar as crianças e vejam você lá trabalhando com elas, amém? É muito chato quando os pais chegam e está aquela bagunça, né? E eles não veem aquela cena da criança aprendendo. Então, é bom
que os pais vejam essa cena, eles chegam lá, ainda não acabou a programação, para ver, isso comunica uma visão para a igreja. E a gente que trabalha com crianças, a gente não tem só as crianças, a gente tem que comunicar uma visão. Lembra que falei para vocês, a gente tem que levantar uma bandeira. Então é bom os pais chegarem e verem que as crianças estão aprendendo, estão concentradas, que a equipe está trabalhando. Então você já tem 6 semanas. O Dirigidos por Deus são 4 semanas, você já tem 10 semanas. Então você pode fazer um planejamento já e adiantar já 50 semanas do seu planejamento. Sabe o que isso vai trazer para mim, para você, quando a gente tem um planejamento? Ânimo, alegria, porque está planejado. Você terminou o Super 5, mas você já quer entrar no Dirigidos por Deus. Acabou o Dirigidos por Deus, você quer fazer o Amigo de Deus. Terminou o Amigo de Deus, você quer fazer o Milagres de Jesus. Jesus mais que super-herói. Acabou, você quer fazer a Verdadeira Alegria. Aí acabou a Verdadeira Alegria, você quer fazer o Prontos para a Guerra. Acabou o Prontos para a Guerra, você quer fazer o Sonho do Rei. Aí você vai assim, não para. E todo mundo quer seguir uma pessoa que sabe para onde está indo. Então você que é líder, você está fazendo Super 5, mas você já sabe que vai para o Dirigido por Deus, que vai para o Sonho do Rei, que vai para Prontos para a Guerra, você já sabe. Então você precisa ter isso tudo planejado. A vida de Cristo, se você quiser trabalhar essa biografia de Jesus, aqui, ó, volume 1, volume 2, volume 3, o programa completo. Aqui tem um versículo para memorizar, tem todo o programa. Vocês podem dar uma olhada aqui para você conhecer e ver o que a gente está falando para vocês. Aqui tem o IAEAR do versículo, como que vai memorizar o versículo. Aqui tem também o visual do versículo, você não precisa fazer, já tem aqui. E aqui é o visual da história que você usa, então é um material muito bom. Vida de Cristo 1, 2 e 3, você tem aqui 18 lições, 18 programas. Então, a gente já tinha 10 com 18. Gente, vocês não sabem? Não falaram para vocês que tinha que trazer a calculadora para esse treinamento? Já tem aí 18 semanas. Falta metade do ano. Aí você tem aqui, ó, esse material aqui é muito importante para as crianças que estão voltando da pandemia, porque Deus se importa quando as crianças ficam tristes. E tratam aqui problemas que as crianças enfrentam. Problema de rejeição, problema de se sentir abandonado, problemas que as crianças enfrentam, tá? De outras crianças que fazem coisas erradas e ela não quer fazer aquilo, mas é complicado para a criança, adolescente. Não ser aceito, então eles são muito assim, empurrados a fazer coisas erradas. Então esse material trata essas coisas, eu gosto muito desse material. E as crianças estão sofreram muito com a pandemia, é muito pior para as crianças do que para adulto, porque para a criança, para o adolescente é muito importante esse meio social, se encontrar com os amigos, não é muito importante. Adulto já é meio chato mesmo, gosta de ficar sozinho e tal, um amigo tá bom, mas criança quer muito amigo, sim ou não? Quer brincar lá fora, então elas estão sofrendo. Quando elas vêm para a igreja, é bom você tratar essa série aqui, que Deus se importa quando a criança sofre, Deus se importa com os seus sentimentos. É muito bom isso daqui, então são mais 6 semanas. A gente tinha quantas? 28, com 6, 34. Aí você tem uma série aqui de mais 6, vai dar 40, né? 34 com 6, 40. Esse aqui é Deus fala comigo, Deus fala a mim. Tem uma igreja lá no Rio, na Baixada, lá, PIB de Nilópolis, que fez um cartaz lindo, Deus fala comigo. E não era EBF, não era nada assim especial, não era um mês das crianças, era o culto infantil. Deus fala comigo. E a imagem, e os pais podem ver então os trabalhos e valorizar mais o trabalho. Então são 6 formas como Deus fala conosco. É uma programação de 6 semanas, Deus fala comigo. Como que Deus fala? É maravilhoso. Você já fez, Dani, esse? Fez aqui, né? Então, vale a pena. Deus fala comigo. Tem o material, o Espírito Santo, para as crianças entenderem, né, como é o Espírito Santo, como ele age. Esse material também vale a pena você dar uma folheada aqui e ver a riqueza desse material. Uma série de 5 lições sobre o Espírito Santo. Então, aqui tem 35, né? Com mais 5 aqui. Os versículos para memorizar, são 5 lições falando do Espírito Santo para as crianças entenderem. É maravilhoso. As figuras aqui também são muito interessantes desse material. Queria mostrar aqui para vocês verem alguma. Deixa eu ver. Esse livro ganhou o prêmio Areté, né, de literatura
cristã para crianças. Então, vale a pena se conhecer e ver esse material aqui. E como esses aqui, tem vários ali para você dar uma olhada. E faz parte, então, nós que trabalhamos com crianças, dá uma olhada nesses materiais, dá uma olhada na metodologia já aplicada, dá uma olhada, sim, no que as outras igrejas estão fazendo, dá uma olhada, e Deus vai dirigir você para atender a necessidade específica da sua comunidade. Então, agora, depois que eu mostrei também vários materiais para você ver só um pouquinho, isso aqui é só um pouquinho das grandes possibilidades que a gente tem de temas e de trabalho, tipos de trabalho que a gente pode fazer com crianças. Eu queria abrir para perguntas, para colocações. Ali já levantou a mão. Pode colocar aí para mim a projeção. Ô, Dani, você podia levar o microfone para a pessoa que quer falar. Ela vai levar o microfone para você. Pode passar para mim, então. O IMC, quem quiser anotar, Instituto Ministério com Crianças, é um curso online que a Dani fez, a Daiane fez, não sei mais alguém aqui que fez, a Alessandra fez? O IMC é nível 1, 2 e 3. Nível 1 é ênfase na evangelização e nas técnicas pedagógicas. O nível 2 é ênfase no discipulado e no pastoreio das crianças. Pode levar o microfone para ela que ela quer falar ali. E o nível 3 é a ênfase no planejamento e na organização do Ministério Infantil. E no nível 3 a gente fala das faixas etárias, com calma, cada módulo a gente fala dos bebês, dos pré-escolares, dos juniores, dos pré-adolescentes. Falamos de evangelização inclusiva, como incluir as crianças com deficiência, com transtorno dentro da igreja. Mas você pode fazer esse curso separado também. Se você tiver interesse só naquele módulo, você pode fazer aquele módulo. Tá? Então, quando a gente acabar ali, eu vou estar ali disponível para a gente conversar. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Sueli, da Igreja Batista Ebenezer, aqui na QNL. A gente está com um grupo grande aqui. Então, Keila, nós somos 7 professores, né? Ou 7 monitores também. Mas nosso grupo de crianças é bem menor do que a quantidade que nós somos. E nós temos uma dificuldade na nossa ministração, a gente trabalha ainda só com a escola bíblica dominical. O nosso tempo de ministração é muito pequenininho. Então, eu queria assim, que você pudesse nos dar uma estratégia de como trabalhar com 30 minutos, com todo esse conteúdo de os cânticos, a ministração da palavra, a decoração dos versículos, porque atualmente nós estamos tendo apenas um momento com as crianças, o momento o tempo da pregação do pastor, entende? Tá. Então a gente está com uma certa dificuldade de como colocar aquilo que é necessário em tão pouco tempo, entende? Sim. Você pode planejar para um futuro pedir ao pastor mais tempo, que as crianças podem, mas quando vocês se sentirem preparados, e ir crescendo aos pouquinhos. Mas em 30 minutos, você pode dar a importância para a lição bíblica, né, com o jogo de perguntas ainda, dá para incluir, fazer a oração e 1 ou 2 cânticos, dá para fazer isso tranquilo. Porque a lição bíblica dura 15 minutos, aí você completa com cânticos, com a oração e com o jogo de perguntas. As crianças vão começar a perceber, vocês também, que falta, que poderia ter mais tempo. Aí, aos pouquinhos, você pede ao pastor para ter mais tempo, já que a equipe está pronta e vocês já têm conteúdo, vocês têm material, vocês têm tudo para ficar mais. Às vezes, o pastor quer também, os pais querem, mas aqui não sabem se podem fazer isso ou não, de liberar as crianças logo. Então, algumas igrejas sofrem o contrário. A igreja não quer a presença das crianças no templo, tal, já liberam logo, as crianças nem vêm no templo, já vão direto no ministério infantil, e a equipe não está preparada e fica uma bagunça. Mas que bom que vocês podem, aos poucos, ir pedindo ao pastor que faça isso, conversando com a igreja, até a igreja ver que é bom, que as crianças já vão direto, porque elas estão usando todo o tempo para aprender, né, na linguagem delas, no meio social, que elas vão gostar muito mais, porque elas fazem amizade. Então, você pode, aos pouquinhos, pedindo essa ampliação do tempo. Entendi. Uma última pergunta, só para fechar meu momento aqui. Outra dificuldade é que nossas crianças são só 3 crianças no momento.
Então, por exemplo, às vezes acontece de nós termos uma criança para ministrar, para a gente ministrar. Ou, às vezes, a gente tem 2 crianças. Nós trabalhamos com revista, né, ainda. Então, o que seria ideal? Pular a lição ou dar um outro estudo para a gente alcançar aquele que não veio? O que seria ideal? A falta da frequência das crianças? Isso, com relação à frequência, isso. Se vocês iniciarem a série, acho que comunica mais para a igreja que não espera a coisa acontecer para fazer, não. Faz e a coisa vai acontecendo. Então, eu acho importante, quando iniciar uma série, comunicar para a igreja que uma série vai começar, vamos supor, daqui a um mês, já vai avisando a igreja, vai começar no mês de outubro, que é o mês das crianças, uma série. Então, é importante que as crianças venham no primeiro dia, no segundo, e não faltem nenhum. Vai comunicando à igreja. Quando estiver quase terminando a série, você já sabe qual é a outra, aí as crianças, os pais veem a movimentação e já anuncia a próxima série. Esse trabalho todo eu tive que fazer na minha igreja também, de conversando com o pastor e comunicando para a igreja, porque os pais não tinham a mínima noção de questão de série, que a gente estava fazendo um estudo que era em série. Então, a gente tinha essa coisa de comunicar para a igreja, vamos entrar numa nova série, até a coisa pegar e vocês verem o resultado. Eu não sei se na sua igreja tem um culto assim no meio da semana também. Você pode reservar essas histórias missionárias para o culto do meio da semana. Às vezes é na quarta e na quinta, deixa o culto de quarta e de quinta só para missões com as crianças. E anunciar isso. Vai vir pouca criança, mas daqui a pouco vem muitas. Na minha igreja, na quarta-feira, não ia nenhuma criança, iam poucas, mas a gente começou a fazer esse trabalho de missões, ficou tão legal, de no final de uma série, por exemplo, Samuelito, aí terminou a festa, a história de Samuelito, a gente fez a festa mexicana. A equipe veio fantasiada, servimos comida típica, veio muita criança depois. A gente foi e entrou na África, fizemos uma aventura na África, uma festa, as crianças vieram com trajes, aí fizemos China, então, índios. Aí foi chegando, as crianças foram chegando porque já tinha um trabalho. Então, algumas igrejas têm o problema contrário de vocês, né? Muita criança, então vocês estão com um problema bom, vocês estão começando pequeno para ir devagarzinho, tá bom? Quando estava falando do programa, eu estava comentando aqui que lá na igreja a gente aprendemos até com a Giane, que já saiu lá da Filadélfia, eles utilizam um relógio. Né? Aí a colega de trabalho fez um relógio, ele é um relógio bem grande, e aí a gente tem cada momento. Então, as crianças, elas, quando eu estou na sala, elas falam, agora é a hora da oração, agora é a hora do cântico. Então, elas visualizam aquele momento, e aí a gente até, às vezes, quando elas querem pular, a gente fala, olha, mas está na hora de fazer determinada coisa. Então, achei bem legal nessa questão do relógio, e para a gente é bem útil. Sim, essa questão dos recursos visuais, eu não dou muita ênfase, mas existe riqueza de conteúdos visuais, porque de recursos visuais, e as pessoas são muito criativas para fazer isso. Quando você aprende um princípio, fica muito fácil achar os recursos visuais. Na internet tem muita coisa, mas é importante as pessoas aprenderem o princípio. Então, a minha ênfase é mais na questão dos princípios. Então, assim, você entendeu que tem hora para tudo, que tem que planejar, que tem que ter componente, depois você vai achar na internet um monte de coisa. Esse relógio com as atividades, então tem muita coisa. Eu não sou daquelas, cada uma de um tipo, né? De colocar aqui no palco um monte de recursos, porque eu acho que isso você encontra, você sabe fazer isso melhor que eu. Agora, eu gosto mais de puxar para um princípio. Você entendeu isso? Então, agora você está solto para você fazer pesquisa na internet, para você comprar, gastar teu dinheiro. Você faz. Tem gente que sabe fazer, tem gente que prefere comprar. E essa questão do visual é muito interessante quando as crianças são pequenas. Você tem que ter riqueza de recursos visuais, você tem que explorar bem isso. Quando você está com criança grande, já não é tão necessário. Agora, uma coisa importante, falando ainda dessa questão dos componentes do programa. A gente pode variar o programa para não ficar aquela coisa assim, ao mesmo tempo que a gente também não mexe muito, porque cada componente do programa tem que ser um valor para mim e para você. Você não pode querer abrir mão da lição bíblica, você não pode querer abrir mão da memorização do versículo, você não pode querer abrir mão da lição missionária, porque você sabe o resultado que aquilo dá nas suas crianças. Então, para você é um valor. Agora, de inverter a ordem,
de um dia substituir por outro, isso aí você vai mexendo, né? Mas cada componente do programa tem que ser um valor para você não abrir mão. Porque surgem outras pessoas na equipe que querem dar ideias que não levam a um fim, a um objetivo. Você precisa estar fixado ali na finalidade daquilo, né? Simplicidade com objetividade. Onde nós vamos chegar com isso aqui? Isso traz muito sucesso para o Ministério Infantil. Saber o que você está fazendo isso por causa disso. É esse resultado que nós vamos alcançar se a gente fizer isso. Então, é muito interessante. Uma coisa que você colocou, Keila, que eu estava falando com as meninas que eu achei muito interessante, que a questão, né, do só a mente, ou só o coração, ou só a ação. Ou seja, a gente tem que levar a criança a tudo isso, né? Tudo que tem que guardar, guarda o coração. Então, a criança tem que entender. Mas para a criança entender, como você falou, ela fala a verdade, né? Ela gosta da verdade. Mas se eu que eu estou falando, eu não vivo aquilo, ela pode entender aquilo como uma mentira. Então, assim, só, né, até acrescentando o que você falou, que você foi falando, e às vezes existem muitas pessoas, não só no Ministério Infantil, em vários ministérios, como você colocou, ação, fazendo. Está ali, às vezes, dentro do ministério, está dando uma aula, se prepara, tem toda uma capacidade, mas não tem a mensagem. Ela não foi para o coração, ela, de fato, também não se converteu, ela também precisa se converter. Então, eu acho que vai muito mais, eu estava até conversando com a Daiane, a gente, né, como pais, né, como professores, educadores, a gente trazer primeiro essa verdade para nós, né? Eu estava comentando com a Daia isso, porque quando na Bíblia fala, um planta, o outro rega, mas é o Espírito que dá o crescimento espiritual é o Espírito Santo que vai dar na vida da criança ou do adulto, de quem quer que seja, porque na Bíblia fala que o Espírito Santo é quem ensina. O nosso papel é de simplesmente pregar o Evangelho. Alcançou e ele se apropriou pela fé, que Cristo morreu por, né? Que aquela criança entende que Cristo morreu por mim, me amou e se entregou por mim. A criança entendendo isso, o crescimento, óbvio que ela vai precisar, né, de uma ajuda, mas o crescimento dela já vai ser o Espírito Santo que vai dar esse crescimento, né? Então, assim, só algo Amém. Que falou muito comigo, sabe? Entendi. A questão assim que tem que partir de mim primeiro. Sim. Não adianta eu querer entender. Nossa, eu entendi isso. Vou tentar aplicar e não dá certo. Porque você só entendeu e está partindo para a ação. É muito profundo, é bem filosófico isso aí, mas deu para entender a profundidade, é isso mesmo. Quando a Bíblia fala a palavra autoridade, que Jesus ensinava como quem tinha autoridade, é por isso que as pessoas paravam para ouvir o que Jesus falava. Essa palavra no original, autoridade, significa de dentro para fora, que tem a ver com o que você está dizendo. Não adianta eu trazer um ensino de fora para fora, algo que eu li e eu passei. Isso não passou por dentro de mim, eu não vivo isso. Ou algo que eu ouvi ali e reproduzi. Você precisa viver aquilo, isso traz autoridade para o seu ensino. E só há ensino se houver autoridade. Porque senão eu estou falando, estou enchendo linguiça, também não alcancei o coração das crianças, porque não passou pelo meu coração. É muito profundo. E essa parte que você colocou também, o principal de nossas vidas é uma orientação que Paulo deu para Timóteo. Paulo falou um monte de coisa para Timóteo. São 2 cartas, é muita coisa que a gente tem que olhar isso aqui tudo e tentar aplicar. Mas é como se Paulo tivesse sintetizado para Timóteo. Timóteo, resumindo, cuida da sua vida. Porque você cuidando da sua vida, você vai salvar você mesmo e os que estão ao redor de você, que dependem de você. Então é isso que a irmã falou. Olha, se você cuidar de você aplicar isso, você faz um trabalho simples e dá o resultado que é o Espírito Santo que faz. Mas se a gente ficar na corrida dos ratos, tentando fazer, e a gente não cuida da nossa vida, é enxugar gelo, ou não sei qual outra expressão, mas é isso, não vai adiantar nada. Então, o principal é cuida da sua vida, cuida de ti mesmo, é o que Paulo falou para Timóteo. E é um grande trabalho cuidar de nós mesmos. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A minha dúvida é a seguinte: ficou bem claro que nós precisamos aplicar o conteúdo às crianças e que seja plantado no coração e guardado, porque a palavra mesmo diz que quando elas se tornarem velhas, elas não vão se desviar dos caminhos do Senhor. Mas a minha dúvida é a seguinte: nós temos agora, a gente tem percebido isso, eu tenho percebido isso, até mesmo nos adolescentes,
Crianças e adolescentes que nasceram na igreja, viveram na presença do Senhor, mas são como o Zé Mão Grande, que estão trabalhando na presença do Senhor, conhecem a palavra, só que eles não vivem a palavra. E como já foi dito aqui várias vezes, não se converteram realmente aos caminhos do Senhor. Então, como é que nós poderíamos aplicar conteúdo a essas crianças para que o Senhor realmente tocasse no coração delas? Deveria ser uma reaplicação de conteúdo, cruz, salvação e tudo mais, para haver realmente a conversão, ou a gente deveria tratar de algum outro assunto? Então, a gente tem que bater nessa tecla. Keila tem 16 anos, já dá aula no Ministério Infantil. A gente tem que bater nessa tecla da ênfase evangelística, tá? E falar a mesma coisa que já foi falado de maneiras diferentes. Então, existe a possibilidade de você falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, para não ser uma coisa assim, taxativo, cansado, tem que aí colocar uma pitada de criatividade para revelar verdades que já foram reveladas, para pessoas que já ouviram, já sabem. Por isso eu falei para vocês aqui, gastei um bom tempo falando do Super 5, por exemplo. Porque o que é o Super 5? Nada mais, nada menos do que as verdades fundamentais do Evangelho, mas de uma maneira criativa. Através das cores, cada dia uma cor. Então a equipe vem vestida com a cor. É uma coisa que chama a atenção dos adolescentes, da criança que já ouviu várias vezes, da equipe que já ouviu várias vezes, mas não tinha visto dessa forma. Então, o Super 5, existem várias maneiras de fazer o Super 5. Por isso que eu estou falando para vocês, façam o primeiro. Porque quando fizer o primeiro, a equipe mesmo vai dar ideias para o próximo. Porque as verdades fundamentais do Evangelho, elas são uma base que, em cima dessa base, você constrói muita coisa. Então, é um básico ali que é essencial. E a gente não pode abandonar o básico. Volta para o básico. Faz as verdades fundamentais do Evangelho com uma pitada de criatividade. Aqui, o pessoal fez festa das cores. Tem o tema que é o plano perfeito. É a mesma verdade, são temas diferentes. Mas no plano perfeito, aí começa lá falando da criação, aí vem a queda, a redenção, consumação. São sempre as mesmas verdades fundamentais do Evangelho. Isso aí está no filme As Crônicas de Nárnia. O leão, a feiticeira, o guarda-roupa. Você vê ali, criação, queda, redenção, consumação. As verdades fundamentais do Evangelho têm várias formas de serem apresentadas. Mas o líder e a pessoa que está preocupada com a nova geração, como eu e você, a gente precisa agarrar essa mensagem. Qual é essa mensagem? Se dedicar a estudar isso, e aí o horizonte vai se abrir para a criatividade. De que maneiras você pode apresentar essas verdades? Eu disse aqui para vocês, tem muitas pessoas, a maioria, não recebe Jesus a primeira vez que ouviu. Ela vai ter que ouvir várias vezes para ela tomar uma decisão. Então, algumas pessoas, crianças ou adolescentes, vão aceitar Jesus no Super 5. Passou o Super 5, outras vão aceitar num outro programa que você fez, mas a sua visão é evangelística. Você não vai sossegar enquanto você não tiver certeza que todas as crianças têm conversão genuína. Respondido mais ou menos, mas depois a gente pode bater um papo aí informal. Amém, graça e paz. Amém, graça e paz. Amém, irmãs. Amém, igreja. Keila, eu conheci você através das redes sociais no momento que eu estava muito desesperada no Ministério Infantil, procurando a ajuda de alguém, porque eu não tinha ajuda na minha igreja, não sabia de nada. Eu entrei, só sabia fazer o lanche das crianças, e aí eu achei que eu precisava melhorar para me ajudar as crianças na minha igreja. Mas os primeiros vídeos seus foi quando você estava numa cidade de uma praia, no Rio de Janeiro. Acho que eram 5 vídeos, e eu assisti umas 300 vezes os mesmos vídeos e anotei tudo. Até hoje eu tenho esse caderno. E foi onde eu comecei a seguir seus pensamentos, seguir suas ideias e te admirar. Uma das coisas que eu aprendi com você, que ninguém nunca tinha falado isso para mim claramente, era sobre chamar os seus filhos para aceitar Jesus. Então, assim, minhas filhas nasceram na igreja e para mim elas eram crentes. E um dia eu criei coragem, porque eu tenho muita dificuldade de conversar com minhas filhas. E num culto doméstico, numa semana de culto doméstico, eu criei coragem
né, veio do Espírito Santo para me convidar as minhas filhas a aceitarem Jesus, porque eu queria ter certeza que elas tinham aceitado, que elas aceitavam a nossa vida com Cristo, que elas não estavam só por minha causa, para me acompanhar, que elas estavam compreendendo. E aí elas confessaram para mim que já tinham aceitado, não comigo, mas no culto com a minha mãe. A minha outra filha, mãe, aceitei no culto de jovens, a senhora não estava. E eu fiquei tranquila com isso, porque eu não tinha certeza. Meu coração, a partir daquele momento, ficou muito agoniado. Mas eu creio que pode ser que algumas pessoas aqui tenham a mesma dificuldade que eu, como ter dificuldade de conversar com seus filhos e não saber o que eles fazem, por exemplo, nas redes sociais. E a gente viveu uma vida perigosa. Cuidar dos filhos das outras pessoas, igual você falou no começo, eu confio em você para você cuidar do meu filho, você confia em mim que eu vou cuidar do seu. Uma vida mais ou menos assim que a gente leva hoje em dia, né? E você tem um curso agora do Pense Laranja, né, que vai favorecer as pessoas. O que você fala para a gente que não tem o hábito de conversar com seus filhos, para a gente se encorajar a conversar com eles sobre Deus? Eu ainda tenho essa dificuldade. Alessandra, eu vou falar para você o que eu vivi na minha casa recebendo dos meus pais. Então, meus pais, eles colocaram isso como prioridade, a leitura da Bíblia em casa. E a devocional em casa é uma coisa muito simples. Não é um cultão, não precisa nem ter música, é a leitura da Bíblia e oração. Então, isso na minha casa sempre teve, porque a nossa vida é muito corrida, às vezes fica pensando que vai... Então, se a gente simplificar, é muito importante. Então, na minha casa sempre teve a leitura da Bíblia e oração, leitura da Bíblia e oração, e é isso que tem que fazer. E até hoje, quando eu estou com meu pai e com a minha mãe, é essa leitura da Bíblia e a oração. E a própria Bíblia, ela fala. Nós temos que confiar que Deus fala através da sua palavra. Então, quando você não quer falar, você não tem jeito para falar, deixa a Bíblia falar. Mas você tem que chamar as suas filhas. Senta aqui, porque a gente vai ler aqui um texto da palavra de Deus. E leia com elas. Coloque um objetivo assim, no mês de outubro, nós vamos ler todo o livro de Atos juntas. Todo dia. Vocês vão ler 3 capítulos de Atos. Você lê 3 versículos, ela lê 3, outra lê 3, volta. Isso eu aprendi em casa com meus pais. Isso tornou esse momento tão especial nosso. E às vezes não precisa falar nada, a palavra já falou. Nós fomos um projeto missionário agora no Sertão, e meu pai colocou isso, tinha mais de 100 missionários lá, e algumas pessoas reclamaram que meu pai colocou, nós vamos acordar antes do café da manhã, o café da manhã era cedo, tinha que todo mundo acordar às 6 da manhã para a gente ler o livro de Atos. E todo mundo sentava, meu pai colocava todo mundo para ler, como ele fez comigo, com as minhas irmãs. No final do projeto, todo mundo agradeceu, elogiou, porque a gente não para ler a Bíblia. E todos falaram a mesma coisa. Foi muito importante a gente lê diretamente da Bíblia, e Deus fala conosco. O meu pai não precisava falar nada, eu não precisava falar nada, a Bíblia falou. Fecha a Bíblia, porque Deus já falou, e você inicia o seu dia. Então, as suas filhas vão ver você fazendo isso, e você vai convidar elas para fazer... Faz um tempo curto, mês de outubro. Aí deixa novembro rolar, ela vai ver só você fazendo, aí chega janeiro, a gente vai ler o livro de Gênesis. Aprendi isso com meus pais, tá? Não era aquela coisa assim, mas eles, num período determinado, a gente vai ler o livro tal, juntos. E meu pai não precisava falar nada, minha mãe não precisava falar nada, porque a Bíblia já falou. Amém? Uma dica aí, a minha sugestão. Tem 5 minutos para a gente terminar. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode, mas a gente vai deixar aqui um videozinho do IMC, Instituto Ministério com Crianças. O IMC é o Instituto Ministério com Crianças. É um curso maravilhoso com professores qualificados que há 10 anos ensinam com simplicidade tudo sobre a criança na perspectiva bíblica, tudo sobre como planejar e executar um bom programa de aula para crianças ou para o culto infantil. O IMC já formou inúmeros líderes que hoje são bem-sucedidos e conceituados no Ministério Infantil. O IMC é um curso completo para líderes, pais e professores que desejam evangelizar e discipular crianças ou que desejam liderar o Ministério Infantil. O IMC está disponível totalmente online com 3 níveis. Nível 1, ênfase na evangelização e nas técnicas pedagógicas. Nível 2,
ênfase no discipulado e no pastoreio das crianças. Nível 3, ênfase no planejamento estratégico para a organização do ministério e o ensino específico para cada faixa etária, para cada tipo de criança. Ao todo, são mais de 100 sessões de videoaulas de inspiração, demonstração e prática, porque sabemos que todos nós aprendemos ouvindo, vendo e fazendo. Você pode assistir às aulas no conforto da sua casa ou em qualquer lugar onde você estiver. As aulas são disponibilizadas uma vez por semana e você poderá assisti-las quando puder e quantas vezes quiser. A matrícula no nível 1 ou 2 dá direito às apostilas das matérias que são enviadas no decorrer do curso. Você terá também assessoria para tirar suas dúvidas. Ao concluir cada um dos níveis, você vai receber o seu certificado de conclusão. Envie a sigla IMC por WhatsApp para o DDD 21 99264 8118. IMC, um ensino de excelência para você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Amém, irmãos. Nós temos alguns cursos online que estão disponíveis. A Alessandra falou, a gente vai fazer o segredo da laranja. É como a gente pode atrair os pais para trabalhar junto com a gente. A questão da laranja, que é uma cor secundária da junção do vermelho com o amarelo, que dá o laranja. É bem interessante. Vocês podem assistir online esse curso, que vai ser no dia 6 de novembro, mas as aulas ficam gravadas para você assistir essa questão do segredo da laranja. Dia 2 de outubro, nós vamos ter um curso online sobre discipulado e pastoreio das crianças. Como que a gente pode acompanhar o crescimento espiritual das crianças e trabalhar junto com os pais. 2 de outubro, mas as aulas ficam gravadas e você assiste quando quiser e quantas vezes quiser. Então, tem esse de discipulado e pastoreio, que é o próximo, 2 de outubro. 6 de novembro, o segredo da laranja. E lá para o dia 20 e pouco de novembro, de aconselhamento no Ministério Infantil. Então, tem 3 cursos online aí rápidos que você pode fazer rapidamente para já dar um andamento aí nessa questão do Ministério com Crianças. Tá? Que Deus abençoe sua vida. Não vou esquecer esse momento, esse dia que tivemos juntos aqui. Foi uma bênção para mim. E eu fico disponível ali para vocês, se você quiser conversar comigo no particular. Tá bom? Vou chamar a Daiane aqui. Olha que bonitinha ela falando da Iene. Obrigada, Keila. Gente, amanhã a Keila vai estar aqui pregando, tá? No culto às 19 horas. Você que puder, esteja aqui, convide outras pessoas. Você que tem aquele pai da sua igreja, pai, mãe, que você quer que tenha esse despertar para a importância de evangelizar crianças, vem aqui amanhã à noite, 19 horas, teremos o nosso culto e Keila vai estar pregando. É bom que a gente tem mais um pouquinho de Keila aqui com a gente. Uma bênção, né? Quem aqui aprendeu algo que não sabia, está saindo edificado e vai aplicar. Agora é a hora da gente aplicar aquilo que a gente aprendeu. A gente sai daqui com a cabeça ó, pipocando, né, de informações. Agora é a hora da gente parar, sentar, estudar e aplicar nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, com as nossas crianças, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Sigam a Keila no Instagram, para vocês